Olá, Grace Falcão, psicóloga. O assunto que eu trago hoje para vocês é como fazer com que os filhos se harmonizem, né? Não briguem tanto. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Ao contrário do que muita gente pensa, as brigas entre os irmãos não são de todas ruins, não. Afinal de contas, onde é que a gente socializa a criança no primeiro momento, quando ela nasce? É exatamente no seio familiar. E quando ela tem um irmão, ela tem essa possibilidade de se socializar com o seu irmão. Então, é óbvio que é natural da criança ela disputar um brinquedo, ela querer impor a sua verdade, impor a sua vontade. E isso é treinado já desde pequeno, em casa, com o seu irmão. Mas muitos pais não entendem, acham que é um ciúmes exagerado, e isso fica muito ruim, difícil às vezes de administrar, porque as brigas em geral são bem constantes. Mas, enfim, claro, quando é algo que extrapola e existe agressividade entre esses irmãos, uma coisa assim muito difícil de contornar, e sim a gente tem um problema. Mas essas brigas de disputa, isso é absolutamente natural. Afinal de contas, quando eles forem adultos, eles vão precisar aprender a resolver conflitos. E exatamente na infância que a gente já vai ensaiando para a vida adulta. Mas vamos lá. O que os pais precisam fazer? Primeiro, manter a calma, sabe? Vocês são o espelho dessa criança. Então, quando vocês têm a calma e vocês não entram no conflito junto, não entram na briga, na gritaria junto com eles vão modelar o comportamento de vocês. Então, a primeira coisa é ter tranquilidade, ouvir cada um deles. Não dê atenção só para um ou não dê razão só para outro. Procure ouvir o argumento dos dois. Sempre vai ter um filho que a gente já conhece a personalidade deles, né? Que vai tentar se justificar de todas as maneiras, mas o importante é que os dois sejam ouvidos. E é claro, a gestão deve dar a solução pronta para eles, esperar que eles sejam capazes de resolver também o probleminha deles, porque senão fica muito fácil, a gente dá a solução para eles e eles acabam não se conectando com isso. Bom, qual seria a segunda, né, dica que eu daria para vocês, né? Na resolução de conflitos, né, aprofundando um pouquinho mais, é deixar primeiro ver qual é a solução. Né? Bom, ok, nós temos um problema, né? Vocês brigaram por conta de um brinquedo, esse brinquedo se quebrou, como é que a gente vai fazer então? E aí eles podem dizer, tiro o dinheiro da minha mesada para poder cobrir o brinquedo que eu estraguei do meu irmão. É tentar levá-los a refletir sobre o ato que eles tiveram, qual foi a consequência, e a gente precisa fazer com que eles reparem algo de ruim que eles tenham feito com o outro irmão. Mas não dê você essa solução, porque senão para eles não vai fazer sentido, aquilo não vai ficar internalizado e vai depois, minutos depois, repetir isso de novo. Tá? Então, resolução de conflitos claro, se eles não chegarem a nenhum consenso, acordo, você pode ir encaminhando esse raciocínio. Evitar punições excessivas. Né? A gente sabe que punição não conecta, punição faz com que as crianças pensem que ela não é amada, que ela não é valorizada, e ela se sente já muito mal com o ato. Por mais que a criança, às vezes, ela não admita o que ela esteja fazendo, mas no fundo ela acaba se sentindo mal ou ela acaba se sentindo injustiçada quando tem uma punição muito excessiva. E a punição também, ela precisa, entre aspas, eu não gosto nem de falar esse termo, a punição, a correção deve ser muito dentro daquilo que ela praticou. Então, se ela quebrou um brinquedo, derramou um prato, você vai tirar o celular, são coisas que são desconexas. Então, o ato da correção, da reparação, deve ter a ver com o que ela praticou. Né? Tem que ter uma correlação para ela poder, de fato, aprender aquela lição. Então, essas punições excessivas, elas não costumam funcionar, elas não conectam, vai criar muito mais uma revolta na criança do que propriamente uma lição sobre o ato que aconteceu. Entre irmãos, evitem comparações. É muito ruim. Né? Nós adultos, a gente não gosta de ser comparado com ninguém. Pois é, as crianças também não. Quando elas são comparadas, olha, seu irmão faz isso aqui tão bem, por que você não faz tão bem? Crianças têm habilidades, todos nós temos habilidades, e cada um é muito bom em algo, ou em um conjunto, né, de situações em que nós somos bons. Então, valorize aquilo que ambos têm de bom.
não valorize tanto aquilo que eles não sabem fazer muito bem. Talvez eles ainda não tenham tempo de ter aprendido a fazer algo mais perfeitamente. Então, comparação entre irmãos fazem com que eles tenham uma baixa autoestima. Então, a gente realmente evita essas comparações, não só com os irmãos, mas com qualquer outra criança, enfim, que a gente tenha como referência. A gente deve ensinar também princípios. É muito importante que a família tenha um conjunto de princípios e valores que fazem sentido para essa criança, para essa família, e aí a gente deve sim insistir nesses valores. Por quê? Quando a gente não tem valores, a gente fica completamente perdido, a gente não sabe como agir, né, diante das coisas. Então é importante sim que a gente ensine o que é o certo, né, o que a gente espera dele. A gente não fala tanto de ter um mundo, uma sociedade melhor. Pois é, essa educação ela começa dentro de casa. Se a gente quer viver num espaço onde a gente é respeitado, onde a gente tem a nossa opinião ouvida, a gente primeiro precisa ensinar isso dentro da nossa própria casa. É lá em que os valores são praticados e é da família que a gente leva para a vida. Se a gente quer filhos melhores para o mundo, então que a gente dê primeiro nosso exemplo, para então a gente poder, inclusive, cobrar deles essas atitudes. Então, é por aí, tá? Outro fator também muito importante é que a gente não deve humilhar nem diminuir a criança. Às vezes a gente está com tanta raiva, né, que a gente acaba expressando, né, os nossos sentimentos em relação àquilo para a criança. E às vezes ela nem tem nada a ver com isso. Às vezes a gente até está com outras preocupações, ou a gente já falou 1000 vezes a mesma coisa, e a gente acaba descontando tudo na criança. Então, gritar, humilhar, realmente são atitudes que nós pais a gente não deve ter. Tá? A gente deve separar o que a criança fez de ruim dela. A gente não deve fazer uma conexão de que a criança é má porque ela praticou um ato ruim. Às vezes eu escuto alguns pais falarem: "Ai, você é um desgraçado", sabe? De novo, né? Os pais estão com raiva de alguma coisa e aí vai e xinga. "Ai, você não faz nada direito". Quer dizer, claro que a criança tem atitudes em que ela faz algo direito, mas e assim, o que a criança ela vai perceber dessa fala? Ela vai entender que ela de fato não faz nada direito, ela vai confiar naquilo que os pais estão falando, mesmo com raiva. Então, às vezes, a criança não sabe separar o que é uma raiva dos pais e daquilo que ela está dizendo. Então, presta muito atenção naquilo que você está dizendo, tá? Essas são as dicas, então, de hoje. E é isso. Até a próxima!